No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Anvisa aprova regras para o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Prefeitura do Rio suspende áreas de lazer, proíbe estacionamento na orla, mas mantém praias sem restrições e novas medidas para conter o novo coronavírus. Ministério da Educação permite aulas remotas em escolas e universidades enquanto durar a pandemia no Brasil. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 11 de dezembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Os comentários de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Eu falei aqui em uma das nossas manchetes do programa de ontem a respeito da demissão do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, pelo presidente Jair Bolsonaro, por conta de um desentendimento dele com o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, graças a mais um toma lá da cá estabelecido pelo governo federal. O jornalista Bernardo Melo Franco explicou esse episódio na sua coluna de ontem do jornal Globo, que tem o título de Ministro do Turismo caiu por expor balcão de cargos do governo. Da laranja à sanfona. No Dia Internacional contra a Corrupção, Jair Bolsonaro demitiu um ministro acusado de desviar dinheiro público para candidaturas de fachada. Foi coincidência, claro. O capitão já rasgou a fantasia de vestal que usou para chegar ao poder. O caso do Laranja, do PSL, veio à tona em fevereiro de 2019. O governo havia acabado de completar um mês, mas o presidente disse que as suspeitas contra Marcelo Álvaro Antônio não eram problema dele. Em junho, a Polícia Federal prendeu 3 aliados do ministro. Por enquanto, não tem nada, desconversou Bolsonaro. 4 meses depois, o Ministério Público denunciou o titular do turismo por falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita e associação criminosa. Mais de um ano se passou e o presidente não tocou no auxiliar. Não faria sentido atribuir a demissão de ontem a um escândalo que sumiu das manchetes. Também soou ingênuo acreditar que Álvaro Antônio caiu por chamar o colega Luiz Eduardo Ramos de traíra. O presidente já deixou claro que está se lixando para os brios do general. Há um mês e meio, o ministro Ricardo Salles se referiu a ele como Maria Fofoca e banana de pijama. Nada aconteceu e o autor das ofensas continuou à vontade para passar sua boiada. O chefe do Laranjal estava prestes a ser espremido, mas por outros motivos. Ele seria trocado no início de 2021 numa dança de cadeiras para saciar a gula do Centrão. A demissão foi antecipada por um detalhe. Ao se queixar da fritura, o ministro escancarou o vale-tudo do governo para eleger o novo presidente da Câmara. Em mensagem a colegas, Álvaro Antônio acusou Ramos de oferecer sua cabeça em troca de votos para o deputado Arthur Lira. A barganha é real, mas o ministro errou o alvo. O general se limita a operar o balcão de cargos. Quem comanda os negócios é o capitão. O novo titular da pasta será o presidente da Embratur, mais conhecido como Sanfoneiro do Alvorada. Na noite em que despontou do anonimato, o veterinário Gilson Machado estraçalhou a Ave Maria de Gounod. Pelo que já se sabe, tem tudo para repetir a performance no Ministério do Turismo. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360.
Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento um dos fundadores do Movimento pela Agricultura Ecológica e ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, Jean-Marc Vonderweide. Jean-Marc, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia para todas e todos que estão nos escutando. É um grande prazer estar aqui com vocês para poder discutir a nossa realidade, entendi, preocupante e até assustadora. Jean-Marc, muito obrigado por você dialogar conosco novamente aqui no Faixa Livre. Jean-Marc, a incapacidade de Jair Bolsonaro em governar o país, algo que já estava colocado desde antes das eleições presidenciais de 2018, dada sua trajetória na política, se combinou este ano a maior crise de saúde da história moderna, com a pandemia do novo coronavírus. Acho que nem o mais pessimista dos brasileiros esperava uma situação como essa, Jean-Marc. Como é que você avalia não só esse 2020 no Brasil, como também os quase 2 anos de gestão do ex-capitão? Olha, a situação desses últimos 2 anos desse governo do Bolsonaro, quer dizer, isso pode ser resumida numa espécie de crise geral em todas as direções, quer dizer, e eu acho que ela vai por hierarquias. Você tem uma crise econômica, quer dizer, com uma economia praticamente funcionando em ponto morto, quer dizer, ou em regressão. Você tem a pandemia funcionando ao contrário, em acelerado, quer dizer, crescendo de uma forma descontrolada. Você tem uma carestia, entende, sobretudo a questão alimentar, entende, que está explodindo, levando a uma erosão, entende, até desses pequenos auxílios que o governo distribuiu nos últimos meses. E de modo que você tem, finalmente, quer dizer, um aumento de todas as tensões em todas as direções, quer dizer, um aumento da violência, uma perda de direitos, entende, de vários setores da população, e uma ausência de perspectiva. Eu acho que isso é o que você pode sintetizar. Agora, qual é o papel que ele tem do capitão ou do governo federal nisso tudo? Ele tem, por ação ou por omissão, um grande grau de responsabilidade com tudo isso que está acontecendo, com esse quadro de crise geral. Eu diria que essa crise foi a reação social a essa crise, que eu cheguei a achar que era inevitável. Ela foi evitada, com o auxílio emergencial, que é um ato, na verdade, do Congresso, que o Bolsonaro se apropriou e capitalizou.
mas ele está, quer dizer, ele foi um adiamento das consequências do que o governo está fazendo. Quer dizer, a conta vai bater agora, né, em janeiro, fevereiro, o ano de 2021. Ele se prenuncia como um ano extremamente, muito mais grave, provavelmente, porque as consequências represadas dessas ações todas esse ano vão explodir mais adiante. Esqueci de colocar também, quer dizer, a crise ambiental, que é uma coisa monumental, não tem na história, não sei se do resto do mundo, algum exemplo de semelhantes, onde você tem biomas inteiros, gigantescos, praticamente destruídos pela metade em um só ano, é o caso do Pantanal, sem falar dos outros biomas, todos eles foram afetados por desmatamento e queimada. Então nós estamos prontos a ver quer dizer, essas coisas todas se interrelacionando e se acumulando para uma situação muito grave o ano que vem, onde possivelmente nós teremos, quer dizer, aquilo que é mais assustador, quer dizer, que é um processo de explosão social, sem controle e sem direção. Eu diria que fundamentalmente é isso que eu podia dizer do que é esse governo. Agora, eu acho que o Bolsonaro faz isso, quer dizer, como eu disse, por omissão ou por ação, quer dizer, entende? Permitir as queimadas, facilitar o desmatamento, isso é uma ação, quer dizer, entende? Em relação a outras coisas é mais por não conseguir fazer, não saber fazer ou não se preocupar com o assunto. Eu acho que na questão da pandemia, eu acho que é intencional, quer dizer, não é uma questão, digamos, simplesmente de estupidez, entende? Eu acho que ele aposta, entende, numa situação crítica em relação à questão da pandemia. Ele não está preocupado em provocar uma crise, acho que ele está provocando uma crise. Eu acho que ele pretende, já tentou fazer isso, porque eu acho que a estratégia do Bolsonaro é surfar em cima de uma crise social. Entende? Aí apelar, entende, para uma intervenção antidemocrática, uma intervenção das Forças Armadas. Nesse pacote de absurdos promovido pelo governo, Gemarque, está também a disputa política que se estabeleceu em torno da vacina para a Covid-19. Aproveitando-se do negacionismo, da perversidade e da falta de um plano do presidente da República em relação à pandemia, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou o início da vacinação no seu estado em janeiro, antes do tempo previsto pelo governo federal, que avisou que a imunização só começaria em março. Houve até uma discussão entre o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, e o Dória em uma reunião com governadores. Quem é que sai ganhando nessa briga, Gemarque? Porque perdedor já tem um, que é a população brasileira. Bom, com certeza o perdedor é a população brasileira, porque, na verdade, você tem, quando se fala da politização, expressão muito frequente hoje, a politização da vacina, o Bolsonaro apolitiza pela negação e o Dória pela sua afirmação. E, na verdade, eu diria que a irresponsabilidade do governador de São Paulo, em relação à questão da pandemia, se manifestou claramente, com a mudança de postura que ele teve. Em um certo momento ele tem uma atitude mais firme, de distanciamento, de limitação de circulação, essa coisa toda, e depois ele, debaixo de pressão econômica, né, dos poderes econômicos em São Paulo, ele vai recuando paulatinamente, liberando contra, evidentemente, por todos os indicativos, e mais com interesse eleitoral óbvio. Acho que nós estamos diante no caso das eleições recentes passadas, o governo do Estado de São Paulo segurou medidas necessárias, para controlar uma nova explosão de casos, na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, em função da eleição. Quer dizer, passada a eleição, eles imediatamente lançam as medidas de restrição que são impopulares, que são desagradáveis, mas que são absolutamente necessárias. Então, a politização da questão da pandemia não é só o Bolsonaro que faz. Agora, o Bolsonaro é realmente um caso extremo, como eu acho que é uma questão simplesmente, não é? Tem um lado, certamente, de ideologia, de acreditar na cloroquina, ou se de alguma forma se beneficiar, é uma hipótese que se levanta também, com as compras de cloroquina, com a venda de cloroquina no Brasil, enfim, não é o único, ou pode ser pura imitação do Trump, que também fez discursos cloroquinescos. Agora,
O fato é que o negacionismo, tem coerência, quer dizer, ele está, de fato, empurrando o país para uma situação dramática, quer dizer, onde ele não está se importando com centenas de milhares ou muitas centenas de milhares de mortos, ou até mais do que isso. Eu acho até que ele, como já disse antes, ele aposta em surfar, quer dizer, numa crise provocada por esse tipo de situação. O detalhe é que depois de uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil no Supremo Tribunal Federal exigindo a compra imediata e a vacinação da população com o imunizante que já tenha sido aprovado em outros países, o Pazuello voltou atrás e admitiu que pode iniciar a imunização já esse mês se a farmacêutica Pfizer conseguir uma autorização emergencial da Anvisa. Está muito claro que essa iniciativa do Bolsonaro se dá em uma tentativa de ele assumir o protagonismo do fim da pandemia no país. Agora, por que ele insiste em negar a Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, Jean-Marc? Essa disputa ideológica estabelecida pelo bolsonarismo não cede nem mesmo em meio a uma pandemia? Olha, eu acho que claramente, quer dizer, esse recuo do Bolsonaro em relação às vacinas, que ele estava praticamente até fugindo dessa discussão, quer dizer, se irritando quando a questão é levantada por jornalistas, ou pessoas que estão participando de entrevistas com ele, ele simplesmente acaba com o assunto e joga ele para o alto. E joga o Pazuello para fazer aquelas respostas burocráticas, por exemplo, sim, vamos seguir a Anvisa, vamos fazer o negócio, e omitindo sistematicamente a Coronavac, por entender como uma possibilidade. Agora, esse recuo, quer dizer, aparentemente, é fruto de uma avaliação feita pelos assessores do Bolsonaro de que ia pegar muito mal. Quer dizer, a pressão pela vacina está começando a se manifestar com uma forma de ansiedade nesse momento pela mídia, mas certamente vai explodir a partir do momento que tiver disponibilidade de vacina, vai começar a fazer fila, a fazer manifestação, gente querendo, discutindo prioridade, vai ser um pega geral. Então, eles certamente, acho que a reviravolta aí de começar a dizer, não, vamos tocar a Pfizer, como uma possibilidade. Primeiro, é uma forma de você, assim, a gente toca a Pfizer, mas não toca a Coronavac. Quer dizer, então, portanto, empurrando para escanteio a possibilidade da vacina que ele diz que é a vacina do Dória, ou a vacina dos chineses. Agora está dizendo, olha, essa vacina não é sua não, essa vacina é do Butantan. Mas, enfim, eu acho que é meio pueril, quer dizer, como estratégia, mas faz parte da mentalidade desse personagem. E de fato, quer dizer, eu acho ainda que o Bolsonaro tem uma carta na manga que ele pode usar, no seu enfrentamento aí em relação a esse tema, que é a própria Anvisa. Quer dizer, ele botou um bando de generais ou militares na Anvisa, e a Anvisa, essa altura do campeonato, ela pode perfeitamente funcionar, nada é impossível, não como uma agência científica, até porque ela nunca foi exatamente uma coisa muito isenta. Quer dizer, há até uma piadinha que diz, que está circulando, que diz assim, se o Dória quiser aprovar, a Coronavac, é só mandar para a Anvisa dizendo que está lidando com agrotóxico, não com vacina, que eles aprovam na hora. E como foi com os transgênicos, com outras coisas, a Anvisa sempre se comportou frequentemente, quer dizer, de uma forma muito pouco científica. Então, botar mais 3 generais na direção e orientá-los politicamente não seria nada estranho. Em relação à história da própria agência, em relação à cabeça do próprio Bolsonaro. Então a gente pode se preparar, o Bolsonaro pode perfeitamente adotar uma postura que diz assim, travar burocraticamente, a aprovação de uma vacina que por acaso ache que tem, digamos assim, uma disputa política em torno, e claramente a Coronavac. Mas também poderia ser a vacina dos russos, por exemplo, só que está mais atrasada no seu desenvolvimento na relação com o governo do Paraná. Então,
Eu acho que sim, acho que ele vai tentar disputar de quem é que toca lidera, digamos, esse processo, mas ele está mal colocado para fazer isso. Eu já ouvi gente dizendo, Jean-Marc, que esses militares que foram colocados na diretoria da Anvisa e no Ministério da Saúde estariam atuando para sabotar o combate à pandemia no país. Você concorda com essa tese? Na verdade eu já respondi eu me adiantei e respondi a pergunta antes dela ser colocada. Eu não tenho dúvida de que a possibilidade é real, que assim, entende? Essa Anvisa já não era confiável, entende? Pela sua própria história, em relação a uma série de temas. Vou especificar um pouco mais o exemplo, entende? Quando foi liberado o uso de transgênicos na soja, o que permitia, por exemplo, o que provocava como resultado um imenso aumento da contaminação dos grãos pelos herbicidas, pelo glifosato, sobretudo, a Anvisa imediatamente alterou um protocolo que já existia há muito tempo, aprovado por ela mesma, que determinava qual era o máximo permitido do ponto de vista de segurança alimentar, de saúde pública, etc., tal, de resíduo de glifosato na soja. Eles multiplicaram por 10, simplesmente a coisa assim, de um dia para o outro, para satisfazer os interesses do agronegócio transnacional aí dos transgênicos. Então, com esse exemplo e mais os generais que o Bolsonaro botou lá, eu acho que tudo pode acontecer. Agora, você acha que nós corremos o risco de ter no Brasil uma nova revolta da vacina versão século XXI, Jean? Olha, eu acho que o Bolsonaro, de certa forma, está tentando provocar um repeteco da revolta da vacina, né, ao insistir na questão de que não pode ser obrigatório, ser antidemocrático, violação de direitos individuais, entende, toda a discurseira que ele faz, entende, para, digamos assim, combater, quer dizer, uma coisa que vai ser uma necessidade, que é fazer com que todo mundo, ou pelo menos a imensa maioria da população, se vacine. Então, o que ele está apostando? Que a partir do momento que a coisa se judicializar, ou se o Congresso, o Parlamento, a Câmara e Senado decidirem que sim é obrigatório, ele está, digamos, botando lenha no fogo para ter uma revolta anti-vacina. Agora, se ele começar a travar demais, quer dizer, entende, a impedir, criar limitações, ou se arrastar demais o processo de vacinação, porque vai começar a gerar muita angústia, começa a vacinar em janeiro, supostamente, mas aí leva, sei lá o quê, a conta-gotas, as pessoas morrendo, entende, a pandemia expandindo, a pressão, a tensão aumentando, aí você pode ter uma revolta pró-vacina. Entende? Aí você pode ter uma pressão violenta, para dizer assim, vem cá, toca para valer esse negócio aí, porque está morrendo gente. Entende? Acho que todas as duas coisas são possíveis. Enquanto impõe uma série de restrições ao início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, Jean-Marc, o governo federal facilita o acesso a armas de fogo. A gestão Bolsonaro decidiu zerar a alíquota de importação de pistolas e revólveres a partir de janeiro de 2021. Essa iniciativa foi aprovada após uma reunião da Câmara de Comércio Exterior, que é ligada ao Ministério da Economia. Em um país se aproximando das 200 mil mortes por conta de uma pandemia, facilitar a aquisição de armas de fogo mostra muito bem a que tipo de interesse serve esse governo, Jean-Marc. Quando eu ouvi no começo do governo do Bolsonaro alguém começar a falar em necropolítica, quer dizer, política da morte, no primeiro momento me causou um pouco de estranheza, mas depois eu fui me dando conta de que eu acho que tem realmente esse instinto de morte no personagem. Ele realmente ele trabalha com isso. Aliás, ele assume publicamente, ele já fez discursos em que ele dizia, quer dizer, minha especialidade é matar. Quer dizer, entende, como militar, né? Quer dizer, ele se vê assim. E, de fato, ele está se comportando na prática nesse sentido. Agora, isso não é simplesmente uma psicose. Eu acho que tem um jogo político, entende, um jogo militar
aí no sentido, ou melhor dizendo, miliciano, entende, nessa coisa, ao facilitar a importação de arma, está facilitando, primeiro, que mais gente possa ter arma sem controle. O controle já é bem limitado hoje, mas ampliou o descontrole. Ele permite que as pessoas tenham mais armas, entende? Armas mais poderosas e mais munição. Quer dizer, isso multiplicado por muito. Quer dizer, não é uma coisa pequena, você está com uma expansão da quantidade de munição enorme. Então, quem é que se beneficia com isso? Aí tem aquela famosa história dos CACs, né? Que é aquela sigla que indica que são os colecionadores, atiradores e caçadores. Que, na verdade, que tem clubes de CAC pelo Brasil afora, clubes de tiro, clube de caçador, clube do que seja, mas de gente manejando arma e treinando arma, e não é pouca gente. Quer dizer, entende? Inclusive, sem falar de você ter uma profissão muito numerosa e crescente, que são os guardiães privados, né? Quer dizer, que são os seguranças privados. Isso você tem hoje em dia 1 milhão ou um pouquinho mais de 1 milhão de seguranças privados, em geral em organizações, em empresas que são chefiadas por militares ou ex-militares e possivelmente milicianos. E você tem então uma mistura entre esse conjunto aí, os CACs, segurança e miliciano, que de fato está criando uma milícia armada. Entendi? É bolsonarista, 100% bolsonarista, sem sombra de dúvida. Então, eu acho que o Bolsonaro ele está, na verdade, enfraquecendo comparativamente, está derrubando o monopólio das Forças Armadas sobre o controle das armas. Então, ele está favorecendo a criação de uma outra Força Armada que é mais desorganizada, ela não tem uma estrutura orgânica, isso é o que fragiliza a sua eventual intervenção, mas ela está se disseminando com muita capilaridade por toda parte. E onde ela se organiza numa atitude, digamos, num comportamento criminal. Que são milícias que hoje em dia já controlam praticamente a metade da cidade do Rio de Janeiro. E eu acho que isso aí faz parte de uma estratégia do Bolsonaro, não é só a psicose da necromancia. Como é que você avalia, Jean-Marc, o resultado dessas eleições municipais e o recado que a população brasileira deu para a classe política? Quem ganhou e quem perdeu nesse pleito do mês passado? Olha, essa é uma avaliação. A avaliação das eleições é uma coisa que eu precisaria de muito tempo para tentar resumir, para não estourar o tempo aqui dessa entrevista. Mas eu diria que, em primeiro lugar, quer dizer, você tem uma derrota clara, quer dizer, uma derrota até provocada por a estupidez política do próprio Bolsonaro, porque ele, sem ter instrumentos políticos organizados, quer dizer, partidos, uma articulação política para disputar o espaço parlamentar, ele simplesmente se compromete com uma certa quantidade que é quase aleatória de candidatos, tirando 1 ou 2 lugares que ele realmente jogou ênfase, que era São Paulo e Rio em particular, e aí escolheu pessimamente, que ele pegou os cavalos paraguaios piores possíveis, ou seja, ele se torrou. Não digamos que o Bolsonaro perde politicamente com as eleições, com a derrota dos seus candidatos. Agora, o bolsonarismo, quer dizer, a direita extremada, não perde tanto assim não. Quer dizer, você tem as expressões do bolsonarismo que crescem, não muito, mas crescem de uma forma disseminada por vários lugares. Você vê isso em alguns partidos que são mais de caráter bolsonarista, como republicano, o próprio PSL, que às vezes é bolsonarista, às vezes não é, enfim. Mas você tem, de certa forma, esse setor sai claramente enfraquecido no próprio Bolsonaro e menos no bolsonarismo disseminado, né, difuso, chamemos assim. Agora, sai triunfante realmente, o que você pode chamar a direita, digamos, tipo centrão. Eu não sei por que chamam de centrão um negócio que é tão à direita, mas enfim. O centrão
de certa forma, leva uma boa parcela de votos e de prefeituras aqui e ali. Agora, nada muito significativo e, sobretudo, isso aí é uma força pulverizada. Esse é um setor que não tem, digamos, uma articulação política suficientemente forte, quer dizer, para se colocar como alternativa. Quem cresce, de certa maneira, nessa coisa, é o que você pode chamar de direita mais convencional, a direita liberal, que aí expressa pelo DEM, pelo PSDB, pelo Novo. O Novo não cresce grande coisa e o PSDB perde significativamente. Eu até diria que você tem, nesse momento, politicamente, não necessariamente pela soma de prefeituras ou mesmo soma de votos, mas eu diria que, em termos de expressão política, o DEM passa à frente do PSDB. Você tem como o liberalismo, né, quer dizer, como ideologia política e econômica, ela se expressa agora principalmente nesses dois partidos e com uma inversão, quer dizer, de forças. Já a esquerda, eu diria o seguinte: a esquerda hoje em dia está praticamente encostada em 20% de votos, expressos, que digamos, sobretudo nas votações para as câmaras de vereadores, Brasil afora. E mesmo aí você pode começar a discutir em vários lugares se você poderia realmente chamar um certo número de candidatos, quer dizer, de esquerda e centro-esquerda, quer dizer, PDT, PSD, PSB, etc., como realmente esquerda. Ou seja, há uma perda de substância, diria, nesse processo. A esquerda recua em volume e, sobretudo, ela perde uma série de lugares importantes. Eu acho que não é tão importante o que a imprensa andou explorando. O PT não fez nenhuma prefeitura, nenhuma capital de estado. Ora, na eleição anterior eu só tinha uma capital de estado, que foi o Acre, que eu entendi, logo depois perdeu o cara sai do PT. Então não é uma grande diferença. Eu diria que não melhorou, quer dizer, mas também não piorou tanto. Acho que na verdade o PT, até do ponto de vista de quantidade de votos, tem um pequeno aumento, mas perde várias prefeituras, perde capilaridade, volta a se expressar em algumas cidades médias. Mas o que eu achei preocupante é que é o seguinte: quando você vai para um enfrentamento de segundo turno, onde em quase todos os lugares em que tinha um candidato de esquerda ou centro-esquerda, você teve uma somatória, essas forças se colocaram todas juntas. E elas todas juntas, onde ganharam apertado pacas. Daquele ganhar em Belém, onde parecia que ia ser um banho, acabou ganhando por 2%. E Fortaleza a mesma coisa. Então você tem, e outros lugares que estava dado como certo, de que ganharia uma frente esquerda no segundo turno, como algumas cidades na Bahia, como Feira de Santana, Vitória da Conquista, perdeu. Quer dizer, ou seja, para candidatos que eram candidatos pouco conhecidos, quer dizer, pouco significativos. Ou seja, você tem, o que é preocupante disso é o seguinte: a marca do antipetismo e de anti-esquerda, quer dizer, do discurso ultra-reacionário, ainda é uma coisa muito forte. Quer dizer, e de certa forma facilitado pelo fato de que em muitos lugares, no primeiro turno, a esquerda jogou inteiramente em ordem dispersa. O exemplo mais claro do Rio de Janeiro, onde você tinha 3 candidatas do campo de centro-esquerda e de esquerda, disputando um espaço que todas elas somadas chegariam a bater o Crivella apertadinho, muito apertadinho, né? Teria 24 a 22% de voto, se você tivesse uma chapa única conjunta. Mas não foi possível nem isso. Quer dizer, então, seja a fragilidade eleitoral das forças de esquerda e centro-esquerda está muito significativa, mais ainda porque eu diria que há que eu já citei antes, uma perda de substância em vários desses partidos. Tanto eu acho que o PT perde substância em muita coisa, mas eu diria que PSB, que perdeu muito nessas eleições, e o PDT, que não perdeu tanto, mas que também se desfigura mais. Quer dizer, não dá muito bem para você dizer hoje em dia que um candidato como França em São Paulo é um candidato de centro-esquerda. Ele não é, ele é um candidato de direita. Vagamente de centro quando lhe interessar, mas quando lhe interessa ele chegou a fazer acenos para o Bolsonaro. Então
não dá para simplesmente ficar classificando, vamos fazer uma unidade de centro-esquerda e esquerda, porque essas coisas estão perdendo um pouco de significação. No campo progressista, Jean-Marc, ninguém tem um projeto de governo definido para rivalizar com os liberais e o bolsonarismo em 2022. Me parece que essa propalada unidade da esquerda não vai acontecer, então cada um está atuando por conta própria. O Lula segue discreto, pouco fala a respeito da possibilidade de ser candidato nas próximas eleições, até porque ele segue inelegível. O Ciro Gomes veio com aquela ideia de se aliar a uma parcela da centro-direita, algo absolutamente impensável para alguém que diz querer romper com o neoliberalismo como ele, pelo menos na minha opinião. Você acha que na esquerda há mais tentativas de se tomar o poder para si do que entregá-lo ao povo, Jean-Marc? Não há um programa efetivamente popular no nosso país? Olha, o Anderson, na verdade, a ausência de um projeto de país, quer dizer, uma definição de estratégia, o que nós queremos para o Brasil, para o povo brasileiro, para a nação, para os nossos descendentes, nossos filhos e netos, é uma discussão que desapareceu há muito tempo do universo. Se fez algumas vezes discussões mais ou menos aprofundadas e mais ou menos amplas do ponto de vista da participação de diferentes setores. Eu digo que foram as candidaturas dos anos 90, isso de certa forma ainda aconteceu, mas foi ficando cada vez mais um processo de cúpulas intelectuais dos partidos em frente ou isoladamente. PT, PSB, eu participei de várias delas, até 2002. Agora, o que é pior, quer dizer, que quando formuladas, já foram feitas, sobretudo a partir de 98, que foi a última a candidatura de frente mais ampla que teve, entre o PSB, PDT, todo mundo participou junto com o PT, em torno do Lula. Já em 2002, o PSB sai com uma candidatura diferente, o PDT com outra, enfim, há uma divisão aí desse bloco. E foi justamente quando o Lula ganha. Mas já desde 98 é que começou a haver, eu senti isso, participando dessas discussões, um processo de concessões cada vez maiores. Quer dizer, em vez de você discutir o que é necessário ser feito, mesmo que você possa colocar etapas para você chegar lá, quer dizer, você começa a discutir aquilo que é palatável, ou seja, aquilo que você pode vender no curto prazo. Então, você começa a ter, quer dizer, a privilegiar os partidos, e o PT em particular, a privilegiar um processo de ganhar a eleição que começa a se tornar independente daquilo que você realmente quer fazer. Então, das duas, uma, ou é um estelionato eleitoral, quer dizer, você está vendendo um peixe para fazer outro, ou você realmente está abdicando daquilo que você acha que é mais importante ser feito. O que eu acho que foi a hipótese, essa segunda hipótese é a verdadeira. O PT, até de certa forma, torna transparente esse processo, por razões políticas, na véspera da eleição de 2002, quando lança a Carta aos Brasileiros. A Carta aos Brasileiros nada mais é do que rasgar o programa do candidato Lula, quer dizer, e jogar uma outra coisa que, na verdade, mutatis mutandis, é dizer o seguinte: não se fiquem nervosos, porque a gente não vai mudar nada de muito significativo daquilo que o Fernando Henrique já fez nos últimos 8 anos. Isso é o que eu resumiria a Carta aos Brasileiros, é isso aí. E, de fato, acalmou o mercado, não sei o que, tal, tereréu, e o Lula sair eleito. Agora, então essa parte, digamos, e daí para frente, quer dizer, as questões programáticas maiores vão desaparecendo. Você começa a governar para aquilo que é a chamada resolução do imediato. Então você tem algumas coisas que são benefícios que o governo do PT, os governos do PT deram, né, e diria benefícios, não são transformações, não são mudanças sociais, são benefícios sociais que foram distribuídos para vários setores, muito importantes, sem sombra de dúvida, porque, como dizia muito tempo meu velho amigo Betinho, entende, quem tem fome tem pressa, quem é pobre precisa de soluções, entende, rápidas para as suas condições. Acho que sim, é necessário, mas não significou mudança social, ou seja, abandonou-se qualquer tipo de preocupação de você construir a médio e longo prazo um outro tipo de sociedade, um outro tipo de distribuição de renda, um outro tipo de democracia. Então, acho que isso parou, essa discussão cessou, e nesse momento ela é absolutamente fundamental.
que nós estamos com as mudanças que aconteceram na economia, na sociedade, nesse período, e na política, nesse período, né, que nós vivemos, os últimos 30 anos, elas exigem que a gente, um esforço de interpretação, de racionalização e de apresentação para a população, quer dizer, para os eleitores e para o cidadão em geral, quer dizer, olha, o que se propõe para resolver o problema do país, são essas e essas e essas medidas de curto, médio e longo prazo. Isso aí acho que é uma questão fundamental para as próximas eleições. Então, eu acho que as organizações de esquerda têm que lançar um processo de debate na sociedade muito amplo. Isso não é um programa para ser redigido pelos experts dos partidos, é um programa para ser discutido com as forças sociais, de todo nível, com o máximo de capilaridade possível, de uma forma orgânica, de maneira a você criar realmente uma identidade, pelo menos dos setores mais conscientes, mais mobilizados da sociedade, com um determinado programa. Ou nós vamos fazer uma coisa de cúpula que vai ter muito pouca expressão concreta para o país. Para encerrar, Gianmarco, em um cenário de inflação em alta e uma crise econômica que não apresenta soluções, como é que você vê esse ano que se inicia no mês que vem? Quais são as suas expectativas para 2021? Olha, Anderson, a minha expectativa é que nós tenhamos um ano extremamente arriscado e extremamente difícil. Como eu já citei em outros momentos, você tem uma sucessão de crises explodindo e se retroalimentando uma outra. Entende? Você tem E vai da questão econômica, uma economia paralisada, porque está num processo de recuperação. Praticamente, se diria que essa recuperação que a gente vê nesse momento é uma espécie de quase que de impulso de inércia. Você bateu no fundo do poço, aí você tem um pulinho para cima. Mas você está muito longe de chegar perto da boca do poço e muito mais longe ainda de subir, quer dizer, elevar-se aos ares, quer dizer, de sair do buraco e fazer alguma coisa mais significativa. E isso tem um efeito evidente em distribuição de renda, tem um efeito na questão de emprego. Nós estamos com uma quantidade gigantesca de desempregados, subempregados, e muita gente trabalhando por conta própria, que na verdade é porque não tem mais espaço na economia, para essa enorme quantidade de gente. Então são milhões e milhões. Quer dizer, o momento em que quando começa a aparecer, quando foi feita a ajuda para o coronavírus, para a pandemia, é que você vê, que você tem metade da população do país dependente, de uma ajuda que é uma ajuda mínima. Você está muito longe dos R$600 chegarem, ou eventualmente, em casos muito raros, 1.200, chegar a permitir, quer dizer, uma vida digna. Mas a situação é tão ruim que a sobrevida que aquilo deu para muita gente foi uma benesse espetacular. As pessoas nunca viveram tão bem, quer dizer, para ver como estão vivendo mal. Então, a situação, a expectativa para o ano que vem não é de retomada do crescimento de forma significativa. Quer dizer, você vai continuar emperrado nessas questões de emprego e de geração de produto propriamente. Quer dizer, e você tem todas as questões que estão se agravando. Quer dizer, o Brasil hoje em dia está batendo recorde de exportação e tendo um problema de crise de abastecimento interno gigantesco, com um aumento de 100% em alguns alimentos básicos, ou 50%, ou 70% em feijão, em arroz, em batata, em carne, etc, etc. Então você tem... isso aí pesa muito no bolso dos mais pobres. Entende? Não é uma questão fundamental, ela vai pegar o ano que vem. Quando você começar a ter, quer dizer, a fome a bater, porque vai acabar a ajuda emergencial, entendeu? O emprego não melhora, as pessoas, o mercado não cresce, ou seja, você não tem saídas para as pessoas garantirem o básico, que é a alimentação. Então eu acredito que, por um lado, a questão da alimentação vai começar a provocar reações, sem sombra de dúvida. Eu já achava que isso era uma possibilidade esse ano, ano que vem, a ajuda emergencial, digamos, comprimiu essa pressão, mas ela explode. Basta terminar a ajuda.
ela vai explodir o ano que vem, tá? É quase uma matemática isso aí. A questão do coronavírus é outra, pô. Você tem uma situação de mortes crescentes, vou entender. A sobrecarga em cima do serviço de saúde está ficando generalizada. Você tem fila de 400 pessoas para se internar no Rio de Janeiro. Essas filas estão começando em vários outros lugares, em Santa Catarina, em São Paulo, no Ceará, e, enfim, Manaus, praticamente no país inteiro. Você está chegando no limite das possibilidades de tratamento. Então vai tá morrendo gente em casa, está morrendo gente na fila, está morrendo gente na sala de recepção dos hospitais, dos centros de saúde. Isso tende, em algum momento, a gerar mais reação do que gerou até agora. Foi até impressionante, quer dizer, para mim, quer dizer, você vê a passividade com que a população brasileira entubou, quer dizer, entende, as mortes da Covid, quer dizer, com uma certa quase indiferença, entende, inclusive pela recusa de uma grande parte das pessoas de tomar os cuidados mínimos para não se contaminar e não contaminar os outros. Então, eu acho que isso, mais as questões ambientais, não é simplesmente porque está pegando fogo na mata e matando os animais. Isso é uma coisa trágica, terrível, com impacto de longo prazo. Mas você tem um impacto de curto prazo, que é o desequilíbrio, por exemplo, do regime de chuvas, que está se acelerando de uma forma brutal. Então você tem secas em lugares que não costumava ter seca, tem secas maiores em lugares que costumava ter, você tem inundações maiores, então você tem um desequilíbrio que tem efeito sobre a economia, tem efeito, além dos impactos, digamos, danosos de uma inundação, que provoca desabamentos, provoca mortes, provoca destruição de bens, etc, etc. Então, acho que a sucessão, eu acho que o ano que vem é um ano de extremo risco e nós estamos como não existe governo, não existe reação, quer dizer, uma concepção, uma maneira de reagir para dar rumo, entende, à solução dos problemas, eu acho que a população tenderá, quer dizer, os cidadãos tenderão a começar a reagir de uma forma mais brutal frente à tensão crescente que vem de todos os lados. E aí é aquela história, acho que o Bolsonaro, a intenção do Bolsonaro é surfar em cima da crise social. Entendeu? Começar a ter quebra-quebra, começar a ter saque, começar a ter revolta nas ruas, é tudo que ele quer para soltar os cachorros deles, aí, os milicianos que ele tem por aí, e provocar as Forças Armadas a uma intervenção para trazer a ordem, então, para proteger as pessoas de bem, como ele gosta de falar. Na verdade, é para proteger ele mesmo e a família dele. Jean-Marc, eu quero te agradecer por mais uma vez você estar aqui conosco no Faixa Livre, te desejar um ótimo final de semana e um forte abraço. Eu que agradeço essa oportunidade de estar com vocês aqui, Anderson, eu desejo um bom dia também para você e para todos e todas, e enfim, é difícil dizer um feliz Natal esse ano, que vai ser um Natal bastante complicado, com muito sofrimento, eu diria, mas vamos colocar um ano que vem, espero que não seja tão sombrio como eu infelizmente estou avaliando, e desejo sorte para todo mundo. Conversamos aqui com um dos fundadores do Movimento pela Agricultura Ecológica e ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, Jean-Marc von der Weyde. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o conselheiro eleito do Preve Rio e membro do Movimento Unificado em Defesa do Serviço Público Municipal, Ulisses Silva. Ulisses Silva, bom dia! Bom dia, Anderson, bom dia a todos e todas que nos ouvem. Um abraço especial meu para você e para toda a equipe do Faixa Livre. Ulisses, eu quero te agradecer demais por você estar conosco novamente aqui no Faixa Livre. Ulisses, no próximo dia 15 haverá a última reunião desse ano do Conselho de Administração do Preve Rio, do qual você participa, mas estará se despedindo, já que a nova administração será empossada. Primeiro, Ulisses, eu gostaria que você fizesse um balanço desses 2 anos em que esteve no Conselho. Quais as principais conquistas e dificuldades que vocês encontraram? Anderson, conceitualmente, o Conselho de Administração do Preve Rio, tal como acontece com outros conselhos no nosso modelo de democracia,
é extremamente limitado, né? E as regras do jogo, as regras de organização do conselho, elas são todas definidas pelo governo, inclusive a composição. Então as limitações são inúmeras. E de saída, numa votação, por exemplo, a gente já perde porque não tem direito à paridade, né? São 5 membros natos do governo e 4 membros eleitos pelo funcionalismo, que é o verdadeiro dono desse patrimônio que é a Previdência e o regime próprio municipal. Apesar dessas limitações, eu sempre considerei que o Conselho de Administração ele tem um potencial que a gente aproveitava pouco, né? Por muito tempo a gente aproveitou pouco, né? O Conselho, ele, embora tenha essas limitações que eu já citei, ele traz uma legitimidade institucional, social e política que pode ser muito valiosa numa organização maior dos trabalhadores do serviço público municipal. E isso a todo tempo foi o que sempre orientou a minha conduta, né? Eu acho que a gente foi, nessa linha, a gente foi bastante feliz em conseguir tornar o debate sobre o nosso regime próprio bastante aberto. Diferentemente de outros entes da federação no município do Rio de Janeiro, do porteiro ao médico se conhece com mais qualidade, com mais quantidade, o debate e os problemas que envolvem as nossas aposentadorias e pensões, os problemas de gestão do nosso instituto, né, do Previ Rio, as intervenções que o governo faz, a Câmara Municipal, enfim. Para ficar como um exemplo, a gente no ano passado conseguiu, graças a essa mobilização que a gente consegue organizar e esse debate que a gente consegue fazer, a gente conseguiu, por exemplo, dissuadir o governo, né, convencer a sociedade de que algumas práticas que antes eram muito comuns não podem mais ser feitas, né? E aí eu estou citando diretamente o caso em que o governo, sem nem sequer passar pela avaliação do Conselho de Administração, encaminhou para a Câmara 2 projetos de lei que tentavam dar o suporte institucional para a privatização e para a terceirização da Companhia Municipal de Limpeza, com o LURB. Um desses projetos colocava as cabeças coroadas, as mais próximas do governo, em condição privilegiada de aposentadoria no regime próprio, o que traria da forma como foi colocado para o governo, seria uma intervenção que podia gerar um impacto de aproximadamente R$500 bilhão. E na outra perna desse ataque tinha a intenção, um outro projeto de lei que permitia com que o serviço da Conlurb fosse transferido para uma empresa privada, ou seja, era o aumento da precarização para a maioria esmagadora dos trabalhadores da Conlurb e a garantia de verdadeiros privilégios irresponsáveis para uma minoria absolutamente inexpressiva do órgão, né? Então, esse tipo de gestão política dos recursos públicos e dos recursos da Previdência, a gente, graças ao debate que a gente conseguiu ampliar e conseguiu democratizar nesses últimos anos, isso foi determinante para que a gente conseguisse mobilizar os setores necessários e conseguisse debelar esse tipo de ataque, né? O que há anos e há décadas atrás era muito comum, infelizmente, no nosso regime de Previdência. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? As grandes dificuldades são a intervenção excessiva e exagerada e os limites, né, que a nossa democracia traz para a gestão participativa do nosso regime de previdência. E como é que você avalia essa nova formação do Conselho, Ulisses, que assume até o final de 2022? Ela dará conta de defender o Fundo de Previdência do município de todos os ataques que ele vem sofrendo nos últimos anos? Como eu vinha comentando, acho que a gente vem numa crescente de organização e de mobilização do debate a respeito dos direitos do funcionalismo municipal no Rio de Janeiro e também, por desdobramento, em relação ao debate sobre o Previ Rio e nosso regime próprio. O cenário é muito difícil, o cenário é dos piores que a nossa geração viveu. Nós temos aí uma crise econômica severíssima que vem de longe na nossa sociedade como um todo, na nossa economia, no capitalismo global, né? A gente tem uma turbulência
que o capitalismo até agora não conseguiu superar. Há até quem acredite que essa é uma crise terminal do capitalismo. Eu não tenho essa convicção ainda, mas seguramente a população do mundo inteiro está pagando um custo alto por esse modo desigual e injusto que, por definição, cria exclusão e cria pobreza e que amplia a concentração de riqueza no mundo, né? Então o Rio de Janeiro não podia ser diferente, está vivendo como uma cidade grande que é, com os problemas sociais que tem, com os problemas históricos e estruturais que tem a sociedade carioca, está sofrendo o impacto severíssimo disso que vem acontecendo pelo mundo. E tudo isso está servindo como pretexto para que direitos da população mais pobre sofram ataques, né? E o serviço público está no centro desse debate. A gente percebe claramente que o interesse desse governo, que é muito claramente, do governo federal, eu estou dizendo agora, muito claramente atrelado ao interesse do sistema financeiro, esse governo reconhece os servidores como inimigo. Então é esse o cenário que tem que ser enfrentado, né? A gente tem aí a probabilidade grande de uma reforma administrativa ser aprovada, uma reforma administrativa extremamente danosa, praticamente a reforma administrativa terminal, que vai extinguir de vez com o que a gente conhece como serviço público, e também uma reforma da Previdência que, em tese, precisa ser regulamentada, né? Pelo menos segundo pretende o governo federal e segundo pretende o sistema financeiro, que precisa ser implementada no serviço público do município do Rio de Janeiro. Esse é o cenário que precisa ser enfrentado. Como já dizia, o Conselho de Administração por si só é extremamente limitado para fazer esse enfrentamento, mas eu tenho muita fé na composição e principalmente na forma como a gente construiu essa nova composição do Conselho, né? Foi um debate que envolveu várias categorias no meio de uma pandemia, com todas as dificuldades do distanciamento social, e foi uma participação razoavelmente expressiva, se a gente considerar o histórico numa perspectiva de longo prazo das eleições do Conselho. Nós conseguimos mobilizar setores importantes e conseguimos resultados interessantes para os servidores que têm um potencial grande de diálogo, né? Temos profissionais de saúde, tem profissional de saúde, tem profissional da Guarda Municipal, tem profissional dos setores médios do funcionalismo, tem profissional dos setores do fisco municipal, né, que é a Jane Castelo, que eu tive o prazer de ajudar na construção da candidatura. Então, o cenário tem um potencial grande, eu vejo nesse conselho um potencial grande, um potencial, inclusive, mais favorável do que foi a composição da qual eu participo, né, que está encerrando agora. E é um cenário mais favorável do ponto de vista da luta, né, por muitos motivos, porque hoje já tem um debate, de certa forma, já enraizado na sociedade carioca, no parlamento. As pessoas que foram eleitas, a maioria delas é conhecida pelos parlamentares da cidade, são lideranças do funcionalismo municipal. E eu acho que o que tem de mais favorável nisso tudo é que essa eleição mostrou bem que não tem mais vez para o tipo de candidatura que representa setores e nichos localizados do funcionalismo, né? Eu acho que ficou bem claro que, e acho que eu dei contribuições importantes para isso, que o Conselho de Administração o conselheiro e conselheira precisa representar o conjunto do funcionalismo, né? E precisa partir desse princípio, né? Não existe antagonismo prévio entre as classes, né? Não tem essa coisa de profissional da educação contra profissional de saúde ou contra setores específicos, né? Servidor contra governo, contra o interesse dos banqueiros, contra o interesse da especulação imobiliária, que é o que envolve o debate mais amplo sobre os direitos do funcionalismo, que em última análise também serve de base para a discussão dos direitos que a população mais necessitada da nossa sociedade requer, né? Então é isso, eu vejo com uma perspectiva bastante otimista, e eu estou tirando a minha matrícula e o CPF
desse debate, mas a minha pessoa, as minhas ideias e o meu trabalho vai continuar sempre à disposição desse debate. E eu quero muito acreditar, né? Estou contando com isso, que a gente vai conseguir nesse processo manter esse processo de ampliação da discussão e da radicalização democrática que é tão necessária no debate sobre os direitos do funcionalismo. Agora, me explica uma coisa, Ulisses. Como é que anda a situação do 13º salário dos servidores do município? O prefeito Marcelo Crivella disse que não tinha verbas para realizar o pagamento, avisou que tentaria adiantar recurso dos royalties do petróleo para cumprir com os pagamentos. Como é que ficou essa história? Ele pagou o 13º salário dos servidores? De fato, houve essa tentativa, né, do ataque por meio dos royalties, e a gente já chegou a conversar sobre isso aqui no Faixa Livre, né? É bom definir que não por escolhas nossas, em 2011, os recursos dos royalties do município passaram a servir de base, de lastro atuarial e financeiro para o Fundo de Previdência, para o PreviRio, né, para o Fundo de Previdência, o Fundo Previ, nosso Fundo de Previdência. Então, de saída, a gente pode dizer que os royalties do petróleo não são mais recursos disponibilizados, recursos públicos, ao dispor da execução e da gestão do prefeito, né? Esses recursos são para garantir os benefícios previdenciários, né? Assim como foi feito no Rio Previdência alguns anos atrás, pelos governos do PMDB, né? Então, não foi uma escolha nossa. O prefeito, na época, Eduardo Paes, em 2011, aprovou uma lei na Câmara definindo isso. E de saída a gente tem que dizer que, não, os royalties não são recursos manejáveis pelo prefeito. E o escandaloso disso tudo é que, declaradamente, o prefeito disse que precisava desses recursos para pagar o 13º. Como se fosse fosse um desdobramento natural, os problemas de gestão da prefeitura tivessem que acarretar em prejuízos para a Previdência, porque essa é a pergunta que se coloca, né? Se esses royalties eles são recursos disponíveis para pagamento de benefícios futuros, aposentadorias e pensões, daqui a 3, 4, 5 anos, ou 2 anos, ou até mesmo no ano que vem, a pergunta que se coloca é: se o prefeito gasta isso agora, quem é que se responsabiliza pelo pagamento desses benefícios no tempo que isso foi necessário, né? Nós viemos aqui no passado recente, presenciamos o que aconteceu com os aposentados e pensionistas do Estado. Em nenhuma medida a gente quer que isso se repita aqui na cidade do Rio de Janeiro com os nossos aposentados e pensionistas. E a nossa primeira posição foi de denunciar o que na prática estava acontecendo. As organizações, as instituições republicanas se mobilizaram, a Câmara Municipal se mobilizou, o Tribunal de Contas se mobilizou, e aquilo que era, além de uma ilegalidade, era um ato de responsabilidade sem precedentes do governo, mais um, né, do governo Crivella, essa movimentação foi interrompida. E o prefeito percebeu que o gogó dele estava também aí correndo um sério risco, né? Porque a partir do momento que a gente apontou os reais desdobramentos daquele gesto irresponsável, me parece que caiu a ficha de que as consequências poderiam ser ruins, provavelmente seriam muito ruins para os servidores no futuro próximo, e também provavelmente seriam ruins para o próprio prefeito, né? Que seria, sem dúvida nenhuma, seria responsabilizado pelo ato, e respondendo inclusive criminalmente, né? Como foi o que aconteceu com o governador Cabral e com o governador Pezão, com ex-governadores, né? Então, a situação ficou completamente em aberto, né? Porque se a receita que o governo tinha era essa, e isso não foi adiante, é sinal que o governo não tinha uma saída dentro das leis e dentro do razoável para esse problema do 13º, né? E consequência dos 4 anos de tragédia que foi, e completa omissão que foi o governo Crivella, né? Foi a principal característica do governo, foi um desleixo absoluto
sobre o que se fazia e sobre o que não se fazia em matéria de gestão financeira, em matéria de gestão previdenciária, em matéria de gestão da folha de pagamento. A gente cansou de ver denúncias de salários inúmeras pessoas recebendo ganhos mensais muito acima do teto, né, do teto salarial constitucional. A prefeitura virou um verdadeiro cabide de emprego, sempre foi, né? Mas um prefeito que passou pelas turbulências que passou, fazendo da máquina pública a sua forma de se sustentar no poder, teve que fazer inúmeras concessões, inúmeras nomeações, enfim, teve que repartir a máquina com o que tem de pior na nossa sociedade, e os resultados disso vieram, né? A incapacidade de governança e a crise do ponto de vista financeiro, que é real. Embora algumas pessoas neguem, é uma crise muito real, um endividamento gigantesco, realmente uma herança maldita que existiu, crises econômicas se sucedendo e, contudo, e uma pandemia, né, para fechar o caixão da tragédia que a gente viveu nesses últimos 4 anos. Foi realmente muito difícil e o governo teve dificuldade, inclusive, para inteirar o pagamento da folha de novembro, que paga em dezembro. Imagina o que seria pagar uma segunda folha, 2 folhas num mês só. O cenário, a expectativa dos servidores é muito ruim. O governo Crivella, depois de tudo, ainda vai sair agora com o finalzinho com essa fama de caloteiro, e os servidores municipais estão preparados para tudo, né? A gente já tem movimentação na justiça, a mobilização nas redes está muito forte, mas ainda existe a expectativa de que saia alguma notícia positiva, pelo menos até o final do ano da gestão, né? Para que a gente também não nos interessa que o Crivella saia com a fama de mau gestor já é uma marca, né? Não precisa ninguém fazer nenhuma força para isso, mas de caloteiro, nem mesmo a gente precisa passar por isso, né? Nós não desejamos isso. E como é que você avalia esses 4 anos de mandato do bispo licenciado da Igreja Universal na Prefeitura do Rio, Ulisses? Uma gestão repleta de polêmicas, que teve denúncias de corrupção, que teve guardiões impedindo o trabalho da imprensa na porta de hospitais, um pedido de impeachment rejeitado pela Câmara, a inelegibilidade pelo Tribunal Regional Eleitoral por ele ter usado a máquina pública para tentar eleger o seu filho deputado, isso sem contar nas inúmeras benesses concedidas ao seu grupo religioso. Qual é a sua avaliação para o governo Crivella, Ulisses? Ele vai deixar saudades? Saudade nenhuma, né, Anderson? Acho que da parte de ninguém, nem da parte dos servidores, como também da parte da população, né? E eu digo isso com muita tristeza. Porque o custo disso em vidas, o custo disso em sofrimento para a nossa população foi gigantesco. E caminhos sempre existiram. A nossa oposição, a nossa organização enquanto defesa do interesse dos servidores sempre foi uma defesa, uma oposição muito propositiva, né? Uma oposição no caminho da radicalização democrática. Nós sempre pedimos maior participação nossa como representantes também da população como um todo que somos, né? Somos nós a representação da sociedade carioca, a representação qualificada pelo concurso público, né? Então, em última análise, nós somos também servidores, professores, professoras, auxiliares de enfermagem, agentes de endemia, profissionais de saúde de todas as áreas, porteiros, agentes de administração, somos todos população que, por meio do concurso público, né, previsto em lei, segundo a nossa Constituição e segundo os valores democráticos da modernidade, passamos a fazer parte da máquina pública, né, e temos contato direto com a população. A gente sofre junto com a população as dores dela. Os profissionais de saúde sofrem lá a falta da medicação, a falta de suporte, a falta de estrutura digna de trabalho, a falta de um plano de cargos e salários. Profissionais de educação, profissionais de saúde, profissionais de todas as áreas vivem o drama da população junto com ela. E o nosso caminho sempre foi de valorizar isso e de abrir cada vez mais espaço para a participação do funcionalismo como membros da sociedade e do Estado que somos, né?
a resistência aos governantes, né, a essa postura nossa, sempre se desdobrou em mais sofrimento. Então é com muito lamento que a gente vê isso e a gente torce, né, para que a nossa mobilização e a nossa organização cresça, avance, que a gente consiga cada vez mais contato com essa população, que a gente organize isso e lide cada vez melhor com isso, para que a gente avance, para que a nossa democracia, a participação popular, avance no nosso modelo de sociedade, né? E quem sabe a gente um dia tenha um serviço público que realmente garanta dignidade para a população, que realmente seja capaz de barrar os interesses inconfessáveis dos poderes ocultos que acabam direcionando as políticas públicas na nossa sociedade, né, e que aumentam mais a desigualdade, que aumentam mais a pobreza e que fazem nosso povo sofrer. Eu não vejo com otimismo os próximos 4 anos, né? Nós acabamos de passar por uma eleição municipal. Eu, infelizmente, não compartilho do otimismo que muitas pessoas no campo progressista têm. Eu acho que o autoritarismo e o interesse e o controle de máfias sobre a máquina pública, ele vai permanecer, mas vai acontecer de uma forma mais sofisticada, né? Que é o que caracteriza esses governos do estilo centrão aí do DEM, do PMDB, né? É um fascismo muito mais eficiente, muito mais eficiente na sua capacidade de se dissimular, né? Então eu não vejo com nenhum otimismo, mas o que tem de bom nessa história toda é que tempos ruins fazem almas fortes, né? Tempos ruins fazem pessoas melhores, constroem novas lideranças. Tempos ruins são também os tempos em que uma nova realidade começa a ser construída. E é assim que eu vejo esse tempo que a gente está passando, né? Eu tenho certeza que o governo que chega agora, ele já reconhece isso. Nós, enquanto força organizada do serviço público, nós somos melhores do que éramos há 8, a 10 anos atrás. E eu espero que no ano que vem nós sejamos ainda melhores do que somos hoje. Então é isso que me anima, é isso que me inspira a continuar contribuindo e continuar construindo e fazendo a radicalização democrática e o poder popular avançarem, porque para mim é a única solução. Ulisses, nós teremos a partir de janeiro uma nova gestão no município com a volta do Eduardo Paes ao comando da prefeitura. Quais são as suas expectativas para o governo dele? Dá para acreditar em um servidor público valorizado na administração do nervosinho? Não são nada melhores, como eu já vinha dizendo na resposta anterior. Uma característica muito marcante dos 8 anos de governo do governo Paes foi a extrema falta de diálogo com o funcionalismo. Vamos lembrar que foi no governo dele que as maiores greves aconteceu, os maiores processos de mobilização na sociedade carioca e do funcionalismo como um todo, foi justamente naquele período. E isso não foi pontual, isso foi muito em função dessa característica muito clara, essa característica autoritária e arrogante que tem o Eduardo Paes, e isso se reflete no seu governo. Ele repetiu inúmeras vezes em mesas de discussão institucional, né, nas poucas ocasiões em que ele se reuniu com as lideranças do município, ele sempre disse muito claramente que a gestão do governo não é democrática. Então, ele tem um viés autoritário muito claro. Quem já teve a oportunidade de lidar de frente com a gestão dele sabe disso. É uma pessoa que lida com as coisas com mão de ferro e sem ouvir ninguém. E muito articulada nesse jogo da negociação, né? Essa negociação de bastidores, que é a nossa democracia, que é uma das principais características da nossa democracia, né? A própria Câmara Municipal, muitas vezes a gente em contato com os vereadores, a gente ouviu os vereadores dizerem que nada mais era discutido lá, que os projetos já iam aprovados e tudo negociado por cima. A discussão técnica, a discussão política, o Eduardo Paes não é muito dado a esse tipo de procedimento, né? Então é um outro tipo de enfrentamento. Agora, é muito eficaz, né, nas suas práticas, muito competente, uma pessoa inteligente, que mostra uma presença muito forte na governança.
Agora, uma presença com esses caracteres que eu acabei de falar. E acho que o funcionário tem que estar muito atento a isso, né? Porque a capacidade de construção de consensos muito ruins para a cidade desse governo é muito maior do que foi do governo Crivella. E só a mobilização popular, só o diálogo fraterno e franco com a sociedade vai dar a força necessária para o funcionalismo defender os interesses da população como um todo, em contraposição a essa grande máquina que esse governo já está tratando de organizar. Falando um pouco agora sobre a situação do estado do Rio, Ulisses. O governador Wilson Witzel está prestes a ser afastado em definitivo do mandato e o ainda interino Cláudio Castro tem se articulado na Alerj para tentar viabilizar a sua gestão. Depois de um ano conturbado politicamente no estado, você acredita que o Cláudio Castro terá calmaria em 2021? Eu acho que é um desafio grande para o governador interino, né? Então, o governador interino Cláudio Castro, mas eu sei que essa afirmação pode até surpreender, mas eu tenho que dizer, né? A gente tem que ser honesto sempre. Eu tenho expectativas melhores com esse governo, com esse novo governo, do que com o governo estadual, do que com o governo municipal. Eu tive a oportunidade, por conta da minha militância, eu tive a oportunidade de ter um contato aproximado também com vereadores na Câmara Municipal que não eram propriamente do campo progressista, né? A gente, pela característica do nosso trabalho, a gente precisa fazer o diálogo com o maior número de parlamentares possível. E numa dessas vivências eu tive a oportunidade de conviver ali com o gabinete do vereador Cláudio Castro, do então vereador, e com o próprio vereador, e ele me pareceu ali do baixo clero, não era o que tinha de pior na Câmara Municipal não, viu? E eu sinceramente acho que ele reúne características pessoais que podem trazer uma certa surpresa do ponto de vista da governança. Ele sempre se mostrou muito aberto ao diálogo. Todas as vezes que a gente precisava ser recebido por ele enquanto vereador, ele ouviu com muita atenção os nossos argumentos, sempre esteve muito aberto ao diálogo e mostrou uma integridade intelectual e moral um tanto diferenciada de muitos vereadores ali do baixo clero. Claro que isso não faz dele um Lenin, óbvio, muito longe disso, mas tem características que o distinguem em grande medida tanto do ex-governador, não sei se a gente já pode usar esse termo, né, mas do governador em fase de extinção, por assim dizer, Wilson Witzel, né, uma pessoa com uma capacidade moral e intelectual muito limitada. Por outro lado, eu sempre vi no então vereador Cláudio Castro uma sobriedade que era uma característica positiva, né, uma pessoa sóbria e centrada, focada. Eu não sei se isso permanece, né? Como eu disse, não foi propriamente uma convivência, mas foram relações institucionais pontuais, mas que deu para traçar um diagnóstico da personalidade. E eu espero que no governo do Estado ele consiga também condições circunstanciais melhores do que a do antigo governador, né? Porque esse acho que é uma grande fragilidade dele, fazer parte de um núcleo político que não é dos melhores da sociedade fluminense. Afinal de contas, ele tinha como presidente do partido uma pessoa muito conhecida aí, ligada ao que tem de pior a política fluminense. Então, sem nutrir grandes expectativas, dadas as circunstâncias políticas, eu espero que pelo menos a sobriedade prevaleça nessa gestão e a responsabilidade com a vida das pessoas, né? Que no caso presente é o que há de mais urgente. Eu acho que não dá para a gente imaginar que na atual conjuntura política, social e econômica a gente tenha grandes governos, grandes lideranças, mas se houver lá pessoas que tenham respeito pela vida dos trabalhadores do Rio de Janeiro, né? Os trabalhadores e trabalhadoras que já têm uma vida tão sofrida, tão sacrificante, nas favelas, nos morros, nas periferias, se tiver pelo menos respeito pela vida das pessoas, infelizmente, né, da tragédia que a gente vive, isso já é um avanço. Já no plano nacional, Ulisses, o Jair Bolsonaro segue em sua trajetória de irresponsabilidade com o país.
agora dificultando a imunização da população contra a Covid-19, politizando a vacina, ao mesmo tempo em que ele zera a alíquota para a importação de revólveres e pistolas. Qual é a sua análise para essa gestão do ex-capitão após quase 2 anos de mandato, Ulisses? O que a gente vê no cenário nacional é uma tragédia completa, né? Com início, meio e que a gente espera que tenha um fim muito breve. Mas a gente vê a inversão completa de valores de governança, de liderança num país como o Brasil. Triste é saber que isso ainda existe, que existe espaço para isso em pleno século XXI, né? Na era do conhecimento, na era do 5G, na era da robotização. A gente vê no plano social e político espaço na sociedade brasileira para que esse tipo de coisa aconteça, né? Essa coisa é inominável, inexplicável, incaracterizável, que é a gestão do governo Bolsonaro, né? Enfim, agora felizmente no plano internacional a gente vê esse tipo de movimento está sofrendo um revés, né? A gente espera que seja uma coisa realmente muito episódica e que seja interrompido o mais brevemente possível, porque a gente está inteirando aí, hoje é dia 10 de dezembro, a gente está prestes a inteirar 180 mil mortes por uma pandemia de um governo que negou o tempo inteiro e quanto pôde a dimensão do nosso problema, né? E isso teve desdobramentos em vida, né? Isso se desdobrou, por exemplo, se o governo não reconhecia o tamanho do problema, ele também não tratou o que precisava tratar, né? O tratamento necessário, né? O exemplo claro disso foi o fato de manter em estoque milhões de testes que poderiam ajudar a salvar vidas, né? Agora a gente está aí no meio de uma discussão se vai ter seringa, se houver vacina, se vai ter seringa para, enfim, uma tragédia completa, né? E o povo cada vez mais faminto, o povo cada vez mais sem renda, cada vez sem emprego, né? E a política do governo, o governo só tem política para o mercado de revólver. O governo não tem política para fazer chegar ao povo arroz, não tem política para fazer chegar ao povo o franguinho, que já virou artigo de luxo, a carne vermelha. Enfim, o povo está sem proteína, está sem botijão de gás, está sem emprego, o povo está morrendo nos hospitais, sem recurso, no meio de uma pandemia, e o governo só tem política para devastação, só tem política para arma de fogo. É uma tragédia completa. Isso aí é inominável. Para terminar, Ulisses, é possível trazer uma palavra de esperança para 2021? Depois de um ano tão difícil para todos nós, com as pessoas sendo obrigadas a ressignificar as relações sociais, com gestores públicos irresponsáveis, o que você espera do próximo ano, Ulisses? Sim, Anderson, sim. Eu sou dos pessimistas com práticas otimistas, né? O que coloca em dúvida é o meu próprio pessimismo. Eu tenho dúvidas sobre o meu próprio pessimismo, isso dadas as minhas práticas. Eu acho que é isso que move a história. Pessoas que, apesar da clareza sobre a tragédia, sobre o drama da humanidade, o drama da modernidade, as pessoas se movem ao processo de transformação. E eu acho que é daí que vem a esperança, né? São muitas as pessoas, sempre existiram e sempre vão existir as pessoas que acreditam nos valores da solidariedade, no sentimento de justiça e que fazem disso combustível para a transformação e para fazer o motor da história girar. E eu acho que momentos como o nosso, eles são muito férteis, né? Eles são fertilizadores desses processos. E eu tenho visto o surgimento de uma juventude muito mobilizada, uma juventude que vai dialogar com a classe trabalhadora nos trens, que vai dialogar de uma forma horizontal, sem tentar colonizar o pensamento de ninguém, mas fazer a consciência avançar em conjunto, né? Tanto os estudantes, a juventude aprendendo com o trabalhador e o trabalhador aprendendo com essa juventude universitária ou não, né? Mas que essas trocas fazendo
a construção de consciência avançar. Eu tenho visto isso, eu tenho identificado isso, tenho procurado colaborar e acho que esse é o nosso grande papel, né? Aqueles que já estão há algum tempo nessa jornada militante, que já tem alguma coisa para dizer sobre o que viveu, precisa se aproximar cada vez mais dessa juventude e é lá que está a nossa transformação, né? E eu, quando olho para isso, eu vejo com muito otimismo novos partidos surgindo, né? A esquerda sendo obrigada a se reinventar, o campo progressista fazendo as autocríticas que precisam fazer. A gente está se rediscutindo, né? Então acho que dessa tragédia a gente vai olhar para isso com muita tristeza mais adiante, mas também a gente vai enxergar que esse era um caminho necessário, né? Era um processo pelo qual a gente precisava passar para que outros frutos fossem colhidos, outras árvores fossem plantadas. Eu acho que é esse o cenário que eu vejo, e para 2021 eu vejo um cenário de muita dificuldade, né? Ainda do ponto de vista social, político, econômico. Eu vejo que, infelizmente, algumas tragédias, algumas crises vão ainda se aprofundar, né? Se aprofundar mais, porque o governo federal, enfim, as nossas elites não dão sinal de um mínimo de maturidade, de responsabilidade social e política, mas eu acho que isso também tem uma dimensão positiva, né? Eu acho que a luta tem muito para avançar e eu vejo isso nitidamente. A população hoje, por conta da pandemia, a comunicação está um pouco mais democratizada, né? Eu acho que o campo progressista se obrigou a fazer contato, uma aproximação com a população, e então eu vejo novas redes surgindo, né? Novas redes surgiram, redes de comunicação surgiram em 2020, ao longo da pandemia, outras se reinventaram, e nesse processo todo o modo de fazer da política do ponto de vista progressista também foi se reinventando e para mim foi se aperfeiçoando. Então eu vejo 2021 como um grande campo de batalha no campo das ideias, batalha no campo das práticas políticas, batalha social, vejo muita luta social pela frente, porque o cenário vai forçar todo mundo a isso, né? O cenário vai forçar todos nós a uma reinvenção. E acho que, na verdade, a gente já está dentro desse processo e eu vejo, sim, com muita esperança e com muito otimismo. Eu acho que nossos filhos vão pegar uma sociedade mais madura que a nossa, em todas as camadas, né? E eu acredito muito que é irreversível o processo de organização e de avanço da consciência da classe trabalhadora, e eu vejo grandes contribuições desse ano de 2020 e 2021 para isso. Ulisses Silva, muito obrigado por você dialogar novamente conosco aqui no programa. Eu quero te parabenizar por essa ótima gestão que você teve lá no Conselho do Preve Rio, te desejar também um ótimo final de semana e um forte abraço. Anderson, por último, eu não poderia deixar de agradecer. Ao longo de toda a minha trajetória militante, o Faixa Livre sempre foi um parceiro importantíssimo e quero continuar sempre à disposição. Novos desafios a vida tem para nos colocar, eu estou disponível para todos eles e quero muito desejar que forças democráticas e democratizadoras, como é a equipe do Faixa Livre, o trabalho que vocês vêm tocando com toda dificuldade desde tanto tempo, quero muito que sejam muito fortalecidos, né? E que as boas forças sempre acompanhem vocês. Vida longa ao Faixa Livre. Muito obrigado. Conversamos aqui com o conselheiro eleito do Preve Rio e membro do Movimento Unificado em Defesa do Serviço Público Municipal, Ulisses Silva. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, Arthur Koblitz. Arthur Koblitz, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, amigos do Faixa Livre. É um prazer estar de novo aqui com vocês, conversando, depois aí de um tempo razoável, né, que a gente não bate um papo. É sempre um prazer aqui estar conversando com vocês. Arthur, eu quero te agradecer por você novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre.
Arthur, o ano de 2020 está se encerrando e não deixará saudades para quase ninguém, não só aqui no Brasil como no mundo inteiro. Fomos afetados por essa pandemia de Covid-19 que provocou um cenário de absoluta excepcionalidade, as pessoas tendo de se manter em isolamento social e a atividade econômica, por consequência, despencando, o que acelerou aquela perspectiva de recessão global que estava colocada. Mas eu gostaria de saber primeiro, Arthur, como é que foi esse ano para os funcionários do BNDES? Há motivos para comemorar para vocês lá da AF? Anderson, como é que foi esse ano para os empregados do banco? Olha, foi um ano de muito trabalho, sem dúvida um ano de muito trabalho para os empregados do banco. O home office tem funcionado muito bem, o banco está todo em home office e o desempenho tem batido vários índices de produtividade. Ao mesmo tempo, você tem a sensação de que o banco não está fazendo tudo o que poderia fazer. A atuação do banco na melhor das hipóteses, medíocre no meio dessa pandemia. E isso, lógico, é motivo de tristeza para os empregados, para a maioria dos empregados do banco. E é importante entender que esse resultado não é um acidente, não é devido à incompetência da diretoria ou dos empregados do banco. Esse resultado, esse desempenho do BNDES, ele resulta de uma orientação do governo federal. E isso foi explicitado pelo presidente do banco naquela fatídica reunião ministerial do Bolsonaro. Nessa reunião, se você assistir o vídeo, você vai ver que o Gustavo Montezano, o atual presidente do BNDES, fala com todas as letras que a orientação do Paulo Guedes foi que o BNDES não entraria para valer nessa fase de combate à pandemia. O papel do BNDES seria na fase posterior, na fase pós-pandemia. Então isso foi uma orientação e isso é lamentável porque o BNDES pode muito, e a gente poderia fazer uma recuperação mais puxada por investimento, em infraestrutura, em reestruturação das indústrias, reposição de máquinas e equipamentos, sempre está modernizando, aumentando a competitividade da indústria. E você não está fazendo isso porque não é orientação. É lógico que os empregados do banco estão trabalhando muito porque aumentou realmente os desembolsos, nessa crise, tem os programas, muitos programas de linhas indiretas, muita coisa em energia também, e isso aumentou os desembolsos do banco. Mas estamos retomando patamares aí de 2016, assim, que ainda são muito, muito baixos, são muito aquém do potencial do banco. Uma outra evidência de como é que o desempenho do banco tem sido fraco é o fato de que, depois de uma certa hesitação no início da pandemia, quando a gravidade dela ficou clara e o discurso negacionista do Paulo Guedes caiu por terra, uma outra evidência é que o banco retomou a agenda principal do Montezano, que era a agenda de vender a carteira da BNDESPar, A carteira da BNDESPar a BNDESPar é o braço de participação acionária do BNDES, Então o BNDES tem lá um estoque de ações, de empresas brasileiras, e a orientação desse governo é de se desfazer dessa carteira, é vendê-la. Não é mudar a composição, isso é importante que as pessoas entendam. Todo governo tem direito de alterar a composição da carteira, é uma discussão, um debate. Qual é a composição dessa carteira? Em que empresas o BNDES deve estar mais concentrado, etc. e tal. Mas o governo podia estar mudando então a composição. A gente tinha muita Petrobras, não é mais necessário ter Petrobras, agora não é mais necessário ter ação da Vale. Vamos mudar isso daí, Isso seria aceitável, mas não é o que está acontecendo. O BNDES está vendendo essas ações. E o que ele está fazendo com os recursos da venda? Ele está distribuindo, devolvendo para Brasília, para o governo, para viabilizar o programa de devolução dos aportes feitos pelo governo federal no passado no BNDES. Ou seja, o BNDES está sendo esvaziado, sendo, entre aspas, descapitalizado, no momento em que no mundo bancos de desenvolvimento do porte do BNDES estão sendo turbinados para ajudar ao combate à crise. Então, eu acho que talvez o que está acontecendo no BNDES seja uma das maiores expressões do dogmatismo, da incapacidade dessa gestão Paulo Guedes fazer alguma coisa pelo Brasil em prol da economia brasileira, em prol do desenvolvimento brasileiro.
Arthur, fato é que a nossa economia não tem se recuperado na velocidade esperada pelo mercado. Tivemos aí uma alta no Produto Interno Bruto no terceiro trimestre de 7,7%, além das perdas que tivemos até aqui, ainda que o governo federal tenha exaltado os números. O auxílio emergencial, que deveria ser o motor dessa recuperação, foi reduzido pela metade e se encerra este mês, ou seja, ao que tudo indica, o cenário vai piorar. O que é que faltou para o governo federal nessa crise provocada pela pandemia, Arthur? Faltou coordenação, vontade política, faltou a mínima noção de humanidade ou tudo isso junto? Bom, o governo fez um movimento importante com o auxílio emergencial, né? Isso é indiscutível, né? Isso aí é o resultado, né, de uma briga parlamentar, né, da pressão parlamentar e tudo. E o governo, esse programa foi importante e realmente agora foi a única fonte de estímulo, né? É uma fonte de estímulo importante, foi a única fonte de estímulo. Né? Não houve uma fonte de estímulo assim significativa via investimentos, não vamos assistir uma decolagem aí de investimentos em infraestrutura ou investimento industrial das empresas. Nós tínhamos esse aumento de consumo, né, para as famílias mais carentes, e isso botou a economia em movimento. Eu acho que o que está implícito na tua pergunta é muito correto. Tirando esse elemento, né, de expansão de demanda, não sobra nada. Então a gente deve esperar, sim, o fim dessa recuperação ou uma recuperação ainda mais lenta. É importante entender sempre o contexto em que isso está acontecendo no Brasil. A gente não foi impactado só pela pandemia. A gente vem desde 2015, pelo menos, num desempenho sofrível da economia brasileira. A economia brasileira vem se arrastando. É o pior desempenho da história da economia brasileira nesses últimos 5 anos. Né? A pandemia aprofundou isso. Em nenhum momento essa gestão Paulo Guedes, que tinha tudo, todas as condições macroeconômicas para fazer a economia se recuperar, acelerar, eles desperdiçaram todo esse momento naquele primeiro ano e veio a pandemia e também não sabem dar resposta para a pandemia. Assim, eu acho que eu não escondo minha posição e a posição inclusive da FBNDES é que o presidente Bolsonaro é uma ameaça para a democracia brasileira, né? Ele deu provas disso, então nós somos favoráveis ao afastamento do presidente. Agora, em termos práticos, eu vou dizer que o que seria urgente, o que poderia fazer muita diferença, seria o afastamento do ministro Paulo Guedes. A incapacidade, o dogmatismo do ministro Paulo Guedes é mais nocivo hoje à sobrevivência dos brasileiros do que até toda essa gestão, esse desgoverno Bolsonaro nas outras esferas, as declarações inapropriadas, o namoro constante com o obscurantismo, o descaso com a pandemia. Tudo isso é um horror, é lamentável, mas para os brasileiros, para efeito prático da vida dos brasileiros, para a sobrevivência dos brasileiros, seria ainda mais fundamental afastar o ministro Paulo Guedes. Porque existem elementos nesse governo com visões um pouco mais pragmáticas, um pouco mais realistas. Nós estamos lidando com uma figura que é altamente dogmática, é um ideólogo, né? Se fala muito de Olavo de Carvalho, mas o principal ideólogo desse governo, o mais influente ideólogo desse governo, talvez o mais nocivo ideólogo desse governo, é o ministro Paulo Guedes. Não pode se equivocar sobre isso. E, além disso, ele tem essa motivação ideológica e, além disso, ele é o homem de frente do mercado financeiro. Olha, o mercado financeiro o brasileiro tem sugado a economia, tem trabalhado como um vampiro nos últimos 30 anos. Isso não é a minha opinião só, mas ou de economistas progressistas ou de pessoas de esquerda. Isso está hoje registrado por gente como André Lara Rezende, que por muito tempo apoiou esse consenso dessa atuação do Banco Central. Hoje ele bate nisso e fala do equívoco dos últimos 30 anos no Brasil. Essa aristocracia financeira brasileira tem vampirado nossa economia. E a gente botou agora talvez o ideólogo número 1 disso pilotando essa economia. Não tem compromisso com a indústria,
Então, assim, é gravíssimo e é isso. Eu acho que a gente é fora Paulo Guedes imediatamente. As disputas políticas andam intensas na institucionalidade, Arthur. O Democratas, que comanda tanto a Câmara quanto o Senado, está em pé de guerra com o Jair Bolsonaro e já se alinha ao PSDB, buscando uma composição para as eleições de 2022. Até a vacina contra a Covid-19, como era de se esperar, virou arma nessa disputa, com o João Dória garantindo que vai imunizar a população já em janeiro. Ao que parece, os neoliberais têm um projeto bem definido para derrotar o bolsonarismo, hein, Arthur? O Anderson, eu vou falar muito rápido sobre essa discussão das vacinas. Eu não tenho nada para acrescentar, não tenho nenhuma informação específica sobre isso. Eu só vou dizer que, assim, é uma opinião muito pessoal. Eu acho que só ver isso sendo debatido dessa forma, uma questão dessa gravidade, uma questão de saúde, uma questão que envolve vida, assim, de forma tão objetiva, né? A vida de brasileiros, de pessoas, das pessoas mais frágeis no Brasil também, porque são idosos que são as principais vítimas disso. Isso, nenhum tema como esse consegue gerar uma unidade nacional. Assim, isso é tão deprimente, sabe? Isso só confirma, assim, realmente, assim, o poço em que nós estamos metidos, né? O desastre que é o Bolsonaro como uma liderança. O Bolsonaro é uma anti-liderança, né? Isso, como é que nós fomos parar aqui? Eu acho que é uma coisa que nós vamos ter que analisar ainda há muito tempo, porque é realmente muito trágico. A gente, por mais crise que a gente sofreu, assim, pensar que a gente tem essa figura política à frente do país, sabe? É tão menor do que tudo que a gente esperava do país, do que se sonhou. Eu fico envergonhado pelas grandes figuras brasileiras que já viveram e lutaram pelo Brasil. Ter esse presidente da República é um horror, causa repulsa, é uma coisa que assim, eu confesso que eu às vezes procuro até me poupar de parte dessas informações. Eu acho que não tenho dúvida que a gente só torce para que haja um amadurecimento do povo brasileiro e que a gente se livre, assim, para sempre desse, sei lá, esgoto político que representa o Bolsonaro. Enquanto isso, a esquerda parece que continua batendo cabeça, Arthur. O nome do Guilherme Boulos surgiu como uma opção após essas eleições municipais, mesmo com a derrota nas urnas em segundo turno. Só que o PT recuou no número de prefeituras e o Ciro Gomes assumiu que vai buscar a centro-direita para uma aliança antineoliberal. Você vê alguma perspectiva do campo progressista mirando 2022? Parece que o cenário fica a cada dia pior, Arthur. Sobre as esquerdas, eu por pior que seja o Bolsonaro, e eu realmente, eu também tendo acho que concordar com a tua preocupação que você expressa na pergunta, e eu acho o seguinte, Anderson, o nosso grande problema, na verdade, não é o poder ou a influência, mesmo essas redes de fake news, gabinetes de ódio, não é a estruturação dessa direita tosca, ligada aí à parte marginal das polícias. E por mais terrível que isso seja, não dá para entender como é que esse pessoal chegou ao poder e continua lá, se você não levar em conta essa desorganização profunda da esquerda brasileira. É um momento talvez de transição, a gente pode olhar na frente, em retrospecto, e concluir que a gente estava passando por uma transição importante na esquerda brasileira, mas eu acho que é aqui que reside o maior desafio, e realmente, se essa esquerda não conseguir uma estruturação, a gente não vai sair desse buraco, né? Porque mesmo que a gente saia o Bolsonaro e entre, sei lá, um Dória ou um Moro, nós estamos muito longe, nós estamos muito longe do governo que a gente precisava para ter esperança de que o Brasil vai caminhar numa direção de volta aí para um rumo do desenvolvimento econômico. Então é isso, eu não tenho nada para falar muito, eu acho que a situação é muito difícil, acho que é uma situação difícil, que exigiria uma grandeza das lideranças políticas que estão à frente da esquerda. Eu entendo que o PT tem a dificuldade que tem, porque o PT ainda é o partido de esquerda mais estruturado,
e o PT acredita que em algum momento, no fundo, já vai cair a ficha e as pessoas vão sacar e perceber que houve o golpe, etc e tal. Só que os anos já passaram, já tem muito tempo do que aconteceu tudo isso e essa ficha não cai. E assim, apesar de ser o partido mais estruturado, é difícil... Pode ser difícil para o PT reconhecer isso, mas é evidente que o antipetismo é uma força política muito, 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 muito forte. Tem razões, não tem razões para isso? Pela duração desse movimento, me parece que há sim razões. Então, acho que a gente precisaria de uma grandeza aí das lideranças do PT. Talvez uma renovação das lideranças do PT. Isso é o que a gente poderia esperar, né? Seria um caminho mais desejável, mas tem uma série de dificuldades nesse caminho. Tem o pessoal que está no controle hoje do partido. Enfim, é complicado. Do lado do Ciro, eu acho que tem essa tentativa de, em face a essa não disposição do PT reconhecer essa gravidade do antipetismo e tudo mais, o Ciro procura encontrar um espaço político. Acho que a situação dele também é difícil. Assim, ele quer encontrar um espaço político, ele não pode contar com o apoio do PT, pelo contrário, tem as hostilidades do PT. Ele quer fundar um novo campo. É possível esse campo que ele está tentando criar? Tem todas as fragilidades do partido que é o PDT, né? Então, eu acho que o Ciro tem um grande mérito, que é de trazer uma coisa que o PT foi capaz de emplacar, né? Trazer o debate para o campo das ideias, voltar a falar de um programa de desenvolvimento nacional. Eu tenho muita simpatia por essa... Mesmo que você não concorde com o programa do Ciro, só trazer esse tema como um tema fundamental para organizar uma aliança ampla no Brasil, eu já acho que tem um mérito assim, incrível, né? Eu sou um dos que torce para o entendimento aí dessas forças políticas, porque eu não vejo outro caminho para o Brasil. Acho que talvez o PSOL, o Boulos possa cumprir. Acho que o Boulos me parece uma liderança de visão, né? Talvez ele tenha um papel importante aí. O PSOL acho que não tem força para montar uma frente de esquerda, mas ele poderia sim ser talvez um articulador, um gerador dessa aliança, né? Ele podia ser Isso seria uma tarefa política incrível, né? Do PSOL. Cumpriria um papel assim realmente heróico se ele fosse capaz de fazer isso. Bom, eu estou aqui expressando talvez mais desejos do que uma análise realista. Mudando de assunto, Arthur, vocês lá no BNDES estão em processo eleitoral para a escolha de um representante dos empregados no Conselho de Administração do banco, não é isso? Eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, por favor, Arthur, como se dá essa eleição em tempos de pandemia, como é a composição desse Conselho de Administração e qual é o nível de representatividade desse funcionário no Conselho do banco. Ele tem voz em que tipo de decisões? Bom, sim, nós estamos tendo uma eleição para o representante dos empregados no Conselho de Administração. Nós temos 3 candidatos, essa é a semana da campanha, eu sou um dos candidatos, tem mais 2 colegas, William Saab e Paulo Barcelos. A gente teve um debate ontem, a campanha acaba nessa semana e na semana que vem a gente tem a votação. A composição do conselho, a gente tem um representante dos empregados, os outros são indicados pelo Ministério da Economia e tem alguns conselheiros que são independentes também. Para encerrar, Arthur, eu gostaria que você falasse a respeito das perspectivas do pessoal lá da FBNDES para 2021. Você espera que o próximo ano seja de mais calmaria em comparação com o furacão que tivemos em 2020? Há motivos para termos esperanças? Bom, sobre perspectivas, eu acho que vai ser mais um ano bem difícil. Eu acho que a condição da economia, como já falei, é muito equivocada. Eu acho que vai ser um ano difícil, de muita luta, porque no meio dessa confusão toda, o que o governo se concentra é em enquadrar os empregados das estatais, é enquadrar os funcionários públicos, então, os servidores, né? Então, é um erro de foco fundamental. E é isso, o governo ele acredita que essa crise é o momento para se fazer
uma revisão de direitos, uma revisão, como se fosse isso como se essa fosse a questão da qual dependesse uma recuperação da economia. É uma visão completamente equivocada, que não vai gerar fruto nenhum se for aplicada, mas que nesse meio tempo vai manter a gente que está na defesa dos empregados públicos ocupado. E é isso, e nós enfrentamos também, todos nós que trabalhamos representando os empregados de estatais, de servidores, enfrentam também a dificuldade desse governo e seus dirigentes, a dificuldade deles lidarem com a questão democrática, com a divergência de opinião. Então, nós temos direções de estatais, de órgãos públicos extremamente autoritárias, que não hesitam em dar demonstrações de truculência, tem várias evidências de assédio. Então, para a gente, sem dúvida, será um ano de bastante ocupação para fazer a defesa dos empregados e fazer a defesa das instituições, né? Todas as instituições públicas brasileiras, obviamente, têm vários problemas, algumas mais, outras menos, né? Mas claro que uma Petrobras, uma Eletrobras, um BNDES, um BGE, são instituições fundadoras do Brasil, né, que precisam ser mantidas, expandidas, ter o trabalho dos seus empregados reconhecido, né, propostas novas são bem-vindas, mas não vai vir nada de bom desse governo, infelizmente, nessa esfera das empresas públicas, dos órgãos públicos. O que vem é tirada de direitos e truculência no tratamento das divergências, dos debates. Então, infelizmente, a gente não tem uma expectativa de um quadro muito brilhante aí para esse próximo ano. Arthur Kobitz, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero agradecer demais todo o apoio que vocês da FBNDES deram para o programa durante o ano, nesse momento difícil que nós temos passado. Vocês estenderam a mão para que nós pudéssemos continuar no ar. Mais uma vez eu quero te agradecer, Arthur, por todo esse esforço, por toda essa parceria, te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Bom, Anderson, foi um prazer aí conversar com você, registrar aí algumas das minhas opiniões e que aí eu coloco aí para o debate. Muitas dessas opiniões são opiniões puramente pessoais, algumas são as informações que eu tenho por estar lá no BNDES. Coloco aí todas essas questões aí para o debate com os ouvintes do Faixa Livre. Reafirmo que é sempre um prazer participar do programa e espero ser convidado outras vezes. Um abraço a todos, um abraço a você, a Celeste e aos ouvintes do Faixa Livre. Conversamos aqui com o presidente da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, Arthur Kobitz. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes para mais uma edição do programa. Um ótimo final de semana a todos vocês, cuidem-se e até segunda!